A nossa primeira leitura de hoje vem nos falar sobre a procura por Deus, pelo amor que nós sentimos a Deus. Muitas vezes as pessoas só procuram a Deus porque precisam de alguma coisa. E quando elas precisam de alguma coisa, aí decidem fazer procissões, subirem escadas ajoelhados, decidem fazer novenas, terços, decidem ir à missa todos os dias, comungar do corpo e sangue de Jesus Cristo, mas depois que conseguem aquilo que tanto querem, voltam para a vida de pecado. E isso mostra muito bem que não procuramos Deus pelo amor, mas sim pelas nossas necessidades. É claro que a maioria dos cristãos que estão perseguindo a Deus, buscando a Jesus Cristo, sabem muito bem que os seus corações estão sempre retos no Senhor, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença. Não importa o que aconteça, o seu coração estará sempre reto no Senhor. E esses que se mantêm firmes no Senhor sempre alcançam com mais facilidade tudo aquilo que Deus as impõe em sua vida. Mas aqueles que decidem buscar a Deus só na hora que precisam, têm mais dificuldade de alcançar aquilo que precisam. E a razão é simples, porque Deus conhece o coração de cada um de nós. Sabe quando realmente estamos arrependidos ou não de termos cometido algum pecado. Existem situações em que a pessoa comete pecados e depois que os erros aparecem, a vida começa a cobrar dela os pecados que ela cometeu, é que elas procuram a Deus, arrependidas não das ações que elas cometeram como pecado, mas tristes e magoadas com as consequências do pecado. E o convite de Deus é a todo momento vivermos as coisas da santificação, a vivermos o amor, para não nos arrependermos depois e colhermos frutos ruins daquilo que plantamos. Um dos grandes problemas é pecar e não se arrepender do pecado, mas se arrepender das consequências. Nós temos que arrepender primeiro do pecado, que é a fonte de origem, a raiz dos problemas que nós colhemos. Se você às vezes tem uma doença grave na sua vida, é porque você plantou algum pecado e assim está colhendo os frutos desse pecado. Um exemplo que nós temos comum é essa pandemia que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo situações nas quais estamos impedidos de viver em grupos de pessoas para que não haja o alastramento dessa doença. E às vezes as pessoas colocam suas vidas em risco e depois vão procurar a Deus reclamando a doença em sua vida. Deus não deixará de atender essa pessoa, não deixará de colocar na vida dela os seus poderes de Deus, tentando livrar essa pessoa de tudo que é ruim, livrar dela as doenças, livrar dela toda a maldade. Porém, ela caçou com as próprias mãos viver o pecado. Nós, muitas vezes, fazemos isso com as atitudes normais do nosso dia a dia. Os mandamentos de Deus dizem que devemos amar o próximo como nós nos amamos. E às vezes nós praticamos como fazemos nessa situação da doença. Colocamos em risco a vida dos nossos irmãos, às vezes xingando ele no trânsito, brigando, maltratando, colocando à prova o coração do nosso irmão. E às vezes o nosso irmão pode pegar alguma coisa e nos violentar. E depois vamos estar lá, assim como a doença do coronavírus, orando a Deus e pedindo a Deus, porque às vezes o seu irmão lhe deu um tiro, pedindo a Deus para não morrer, porque você não amou o seu irmão como deveria ter amado, porque você chegou no trânsito e o agrediu com palavras, e não conhecendo o coração dele, você acabou recebendo como consequências ações desse tipo. Então a nossa primeira leitura vem nos falar exatamente sobre isso, sobre procurarmos a Deus para obedecermos, para sermos sinceros, para não pecarmos mais, para destruirmos a origem do pecado e não ficarmos sofrendo com as consequências. Se você plantou pecados, você irá colher consequências do pecado. Se você plantou amor, você irá colher consequências do amor. Se você ajuda o seu irmão, lá na frente alguém vai aparecer para te ajudar. E se não aparece, Deus está prontificado para te ajudar, porque Deus tem a promessa de ajudar todo aquele que cumpre os seus mandamentos.
Agora, se você plantou o pecado, Deus não poderá te ajudar se o seu coração não estiver arrependido. Mas o arrependimento tem que ser da origem do pecado, não das consequências. Você deve procurar a Deus não por causa das consequências que o pecado lhe trouxe, por causa da doença ou por causa de algum atentado que sofreu ou por causa de alguma violência que sofreu. A procura é porque as consequências agiram daquela forma, ou seja, qual a origem de você estar sofrendo aquilo. Se você reconhece as origens, procure colocar o seu coração no Espírito Santo, pedindo modificação e se tornar um homem novo, não praticando mais ações de pecado contra as pessoas. Por isso, ouça e reflita muito bem a primeira leitura de hoje. Procure a Deus pelo amor, não por aquilo que você precisa. Vamos ouvir a primeira leitura de hoje. Primeira leitura. Leitura da profecia de Oséias. Vinde, voltemos para o Senhor. Ele nos feriu e há de tratar-nos. Ele nos machucou e há de curar-nos. Em 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia há de restaurar-nos e vivermos em sua presença. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certa como a aurora é a sua vinda. Ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Eu os desbastei por meio dos profetas, arrasei-os com as palavras de minha boca. Mas como luz expandem-se meus juízos. Quero amor e não sacrifícios. Conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu quis misericórdia e não sacrifício. Esse é o nosso salmo responsorial de hoje. Deus nunca quer que nós nos sacrificamos para procurá-lo, mas que nós pratiquemos por amor. É claro que no início, quando nós começamos a sair da vida do pecado, nós temos que fazer os nossos sacrifícios para poder entrar na vida de Deus. Porque se nós formos olhar o nosso coração, nós permaneceremos no pecado. E permanecendo no pecado, sempre estaremos adentrando cada vez mais no pecado. E por isso, quando nós buscamos a Deus, precisamos de fazer sacrifícios, de abrir mão de viver na vida do pecado. É isso que Deus espera de você, que você não queira estar mais na vida do pecado. Mas os sacrifícios não devem ser feitos para Deus, mas por você mesmo, pela sua vontade. Jamais tente retirar alguém do mundo das drogas se ele não quer sair. Se ele não quer sair, é sinal de que quando ele se recuperar e voltar a conviver com pessoas que fazem uso da droga, voltará novamente a usar e cairá em tentação. Mas aquele que decide de todo o coração a não usar mais e quer buscar cura para a sua vida, ele nunca mais irá entrar nesse mundo. Não entrará em mundo de vício algum, seja de prostituição, de drogas, de bebida, de cigarro, seja o que for. A pessoa, quando ela quer uma coisa para a vida dela, ela procura por amor que ela sente a ela própria, pelos cuidados que ela tem com ela, para favorecer com que seu corpo seja o templo do Espírito Santo. Por isso, procure sempre a Deus pelo amor que você sente a Ele e não pelas necessidades que você tem. Não abra mão de vícios, não abra mão de coisas ruins da sua vida, se é para depois voltar a fazer tudo errado de novo. Se você quer viver com Deus, decida de todo o seu coração a aceitar a Deus e viver as coisas de Deus, porque Deus você não engana. A gente não pode ser hipócrita de achar que chegando, mostrando para as pessoas, mostrando para a sociedade com fins naquilo. Um exemplo comum são às vezes relacionamentos que acabam e depois uma pessoa arrependida quer voltar, ela faz promessas a outra pessoa que não pode cumprir. E depois que
reata o relacionamento, volta toda aquela rotina, aquele inferno na vida da pessoa. Ou seja, faça de coração sincero, não engane as pessoas, não engane a Deus. Faça de todo o coração. Por isso, existem os mandamentos de Deus, as leis de Deus. Faça por amor, obedeça por amor, não por sacrifícios, não faça contra a sua vontade. Faça porque você quer, porque aquilo que é feito contra a vontade depois se rebelará contra você e você cairá em tentação e será como Jesus disse, quando é retirado um demônio da vida da pessoa, quando ele volta para o corpo da pessoa, ele volta 7 vezes mais forte, volta em legião. E assim é a vida de pecado nossa. Quanto mais nós nos expomos ao pecado e tentamos sair, quando voltamos cada vez pior. Geralmente, o caso de um usuário de droga, quando ele sai do mundo das drogas e volta novamente a usar, ele volta consumindo muito mais e muito pior. Por isso, saiu, coloque seu coração em Deus, decida para o resto da sua vida, até a sua morte, a não cair em tentação. Riscos há de cairmos, sabemos muito bem disso, mas que o plano seja no seu coração de não cair. Mas se acontecer, coloque em Deus orientação, peça ao Espírito Santo força para voltar atrás, porque é muito difícil. Será 7 vezes mais difícil voltar atrás. Vamos ouvir o nosso Salmo responsorial de hoje. Salmo responsorial. Eu quis misericórdia e não o sacrifício. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu quis misericórdia e não o sacrifício, pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferto um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Eu quis misericórdia e não sacrifício. Sede benigno com Sião, por vossa graça reconstruí Jerusalém e os seus muros. E aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em vosso altar. Eu quis misericórdia e não sacrifício. O nosso evangelho de hoje nos convida a não subestimarmos o que os nossos olhos veem. Muitas vezes nós vemos pessoas que estão dentro da igreja, às vezes vestidas como pessoas que se mostram santas, mas na verdade são lobos vestidos de cordeiros. São pessoas tentando nos enganar e sendo falsas com a fé que nós acreditamos e sendo falsas com toda uma sociedade. É claro que dentro da igreja existe isso, dentro do nosso trabalho existe isso, dentro da nossa comunidade, até mesmo dentro da nossa família. Às vezes temos pessoas dentro de nossa casa que fingem ser boas pessoas, mas que na verdade estão nos apunhalando por trás. É claro que nosso coração tem que estar sempre voltado ao amor de Deus. Não podemos nos vingar dessas pessoas, não podemos maltratá-las, não podemos castigá-las. O que nós devemos fazer é praticar o amor de Deus. Dar a essa pessoa o direito de ser ela mesma, mesmo que seja vivendo em pecado, mas orar por ela. Pedir a Deus que a abençoe, que dê a ela direção, que coloque no caminho dela o Espírito Santo para direcioná-la a uma vida melhor. É claro que temos que citar os nossos filhos. Filhos, se você tem eles na sua responsabilidade, morando dentro de sua casa, pode ter 40 anos de idade, eles devem a vocês respeito e obrigação, porque vocês são os chefes da casa. Assim como Deus é chefe da terra, de todos nós, você é chefe da sua casa. Você é o orientador espiritual, você que deve direcionar quem está dentro das suas casas ao caminho correto. Se o seu filho já tem mais de 40 anos e mora com você, você deve chegar para ele e puxar a orelha dele, dizendo a ele: você está nos caminhos do pecado, não fique errando, você está sobre minha responsabilidade. Mas a partir do momento em que ele decide
sair de casa e construir a sua própria história, aí sim, você deve deixá-lo fazer o que ele acha que convém, ainda que seja viver no pecado. É claro que viveram a vida de pecado, vocês terão que assisti-los morrer aos poucos, se destruir aos poucos. Não é fácil para os pais fazerem isso. Não é fácil porque é uma vida na qual os pais não esperam para os seus filhos. Eles esperam que seus filhos sejam pessoas vencedoras na vida, batalhadoras e sejam de bons corações. Mas, a partir do momento em que ficam maior de idade e podem decidir por conta própria o que fazerem da sua vida, vocês devem deixá-los ir e experimentarem de tudo nessa vida. Infelizmente, às vezes temos que aceitar vê-los ir para o mundo da perdição. Não podemos deixar de orientá-los, mas temos que deixá-los ir a partir do momento em que assumem suas próprias responsabilidades. Agora, se você tem um filho assim, não pare de orar por ele, não pare de ir visitá-lo e dar a ele a oportunidade de conhecer a Deus. Sempre leve a palavra de Deus a ele, dizendo a ele que Deus o ama, dizendo que você o ama, esperando que ele transforme a sua vida e seja uma pessoa melhor. Isso é essencial porque Deus enviou Jesus e Jesus fez exatamente isso. Levou a todos os pecadores o ensinamento do amor. Não forçou ninguém a sair da vida de pecado, apenas os orientou. Assim como fez com aquele homem que queria ser perfeito no reino dos céus. E Deus disse a ele: então entregue todas as suas riquezas aos pobres e me siga. E ele não seguiu Jesus. Jesus não ficou chateado com ele, não ficou com raiva, mas ensinou ele qual seria o caminho para alcançar a perfeição. É claro que este homem manteve-se nos caminhos de Deus, ajudando as pessoas, levando o amor, levando tudo que podia, mas não foi perfeito ao poder entregar tudo e seguir a Jesus. E assim somos convidados, às vezes, a entregar tudo que nós temos para o mundo, até os nossos filhos, para poder seguir a Jesus praticando o amor. E assim, mostrando a Deus que entendemos o que Ele quis nos ensinar através de Jesus Cristo, que é a prática do amor. E amar é dar ao outro o direito de ser ele mesmo, de viver a liberdade de experimentar entre o bem e o mal, mas de saber que existem regras, que são os mandamentos. E os mandamentos sempre irão nos convidar ao amor e nos darão como recompensa o reino dos céus. Vamos ouvir o nosso Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, foi à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.